Alien. Surgido das sombras. Parte 1. Sonhando com monstros. Capítulo 8. Vácuo. Trataram de selar a ponte de comando completamente antes de saírem. Tiveram uma breve discussão sobre se LaChance e Baxter deveriam ficar para trás, mas a ideia foi logo descartada, e eles não precisaram ser persuadidos a seguir com os outros. Nenhum dos dois gostava da ideia de ser deixado sozinho com a criatura na Marion, especialmente se algo desse errado enquanto os outros estivessem no planeta. Era melhor que todos continuassem juntos. Além disso, havia pouco que pudessem fazer a bordo da nave em órbita, além de traçar sua trajetória condenada. Pouco antes de saírem do andar da ponte de comando, Hope viu Kazanov se aproximar de Ripley, ficar na ponta dos pés e dar um beijo na bochecha dela. Não disse nada, talvez achasse que palavras de agradecimento fossem redundantes a essa altura, ou que pudessem estragar o momento, mas ela e Ripley trocaram olhares por um instante, depois assentiram uma para a outra. Se as moças já terminaram com o amorzinho, talvez seja a hora de sair desta porra de nave, e disse Baxter. Com as portas da ponte trancadas e seus mecanismos desabilitados, os 6 sobreviventes se deslocaram rumo ao porão 2. Seddon se ofereceu para ir na frente, pedindo o lança-cargas de Hope. Ele não se opôs. Estavam todos juntos nessa. Contornaram a ala dos alojamentos, observando cada porta do corredor curvo. Havia quase uma centena de quartos individuais nessa ala, e o alien poderia estar escondido em qualquer um deles. As portas de acesso eram rebaixadas na parede de metal cinza, difíceis de ver, e a luz fraca acrescentava profundidade às sombras. Era uma jornada estressante. Fizeram-na lentamente e chegaram ao porão 2 sem incidentes. Era um espaço enorme e de teto alto, cavernoso e parcialmente ocupado por equipamentos extras de mineração. 2 imensos veículos de transporte terrestre estavam acorrentados ao chão, e vários caminhões menores haviam se deslocado durante e imediatamente após a colisão com a Delilah. Outros equipamentos estavam empilhados ou espalhados. Havia contêineres de metal, estantes de ferramentas, caixas e caixotes de provisões e todo tipo de itens menores. Formavam um labirinto complexo de passagens e becos sem saída, e Hope de repente teve vontade de voltar por onde tinham vindo. Mas precisavam de armas. Não só para o caso de cruzarem com a criatura desgraçada nos corredores da Marion, mas para enfrentar qualquer coisa que encontrassem no planeta. Os mineradores haviam desenterrado algo terrível lá embaixo, e não dava para saber quantas daquelas coisas poderiam estar esperando por eles. Esse pensamento quase o paralisou com a sensação de desamparo. Mas precisava se livrar das dúvidas e escondê-las sob a rígida noção de que não tinham outra opção. Gesticulou para os outros se aproximarem e seguiu na frente, contornando a parede do porão. Quando chegou a uma porta pesada e verde, digitou o código de acesso. A porta se abriu em um sussurro, e a iluminação do interior se acendeu automaticamente, piscando, "Entrem", e murmurou ele. Todos passaram por ele, Ripley na retaguarda. "O que é isso?" perguntou ela, a oficina, e respondeu Hope. Ele foi o último a entrar, andando de costas, observando o porão enquanto fechava a porta. Só então se virou e relaxou. Powell estava de pé junto dos equipamentos de soldagem no canto mais distante, reclamando de alguma coisa que Velford fizera, ou algo que aquele desgraçado rabugento do Baxter dissera na sala de convivência, ou talvez só descobrindo um aspecto da própria aparência sobre o qual se queixar. Velford estava sentado diante da bancada cheia de aparelhos eletrônicos, os óculos de proteção apoiados na testa. O resmungo constante e monótono de Powell o fez sorrir. Uma caneca enorme de café com as palavras "O engenheiro só se ferra" próxima ao cotovelo enquanto tagarelava entusiasmado sobre um assunto ou outro, a voz um som de fundo constante, um contraponto ao tom grave de Powell. Hope piscou. Nunca pensou que sentiria falta daqueles dois, não mesmo. A morte deles fora horrível. Não conseguia conter as lembranças. Passará muito tempo naquela sala com eles, ocupado em vários serviços de reparo e manutenção, e, embora fossem mais amistosos um com o outro do que com Hope, por causa do seu cargo superior, achava ele, ou talvez simplesmente porque os dois tinham mais coisas em comum, ainda eram um trio. "Que lixeira", comentou Baxter. "Vá à merda", respondeu Hope. "Belo lugar vocês têm aqui", Ripley sorriu, parecendo entender. Talvez tenha interpretado a expressão dele. Hope fungou e apontou. "Tem umas coisas úteis guardadas naqueles armários." Baxter, "Por que você e o LaChance não vão dar uma olhada?" Seddon, Kazanov, "Venham comigo e com Ripley." "Aonde?" "Por aqui." Ele apontou para uma porta na parede lateral, fechada e marcada com um símbolo de produtos perigosos. "O que tem aí?" perguntou Ripley. "Vou mostrar", e respondeu ele, sorrindo.
Estou pensando em usar fogo contra fogo. Hope digitou o código de acesso, e a porta se abriu. A luz piscou lá dentro, iluminando uma sala pequena e de aparência estéril, mais parecida com um laboratório de pesquisas do que com a oficina da qual vinham. Ele passará um bom tempo ali, brincando com produtos químicos e desenvolvendo vários métodos de aplicação. Jordan sempre fizera vista grossa aos hobbies de pesquisa e desenvolvimento dos engenheiros, pois acreditava que aliviavam o tédio e ajudavam a passar o tempo. Mas aquele lugar havia mesmo sido o xodó de Belfort. Às vezes, ele passava 12 horas seguidas ali, fazendo com que Powell lhe trouxesse comida e bebida da cozinha ou da sala de convivência. Hope nunca soubera direito por que exatamente Belfort ficará tão interessado em aerógrafos. Talvez fosse simplesmente porque ele se destacava na área. Então, o que é isso? Perguntou Ripley, loucuras do Belfort, e respondeu Seddon. Eu o ajudei em alguns desses projetos, sério? Perguntou Hope, surpreso, claro. Algumas das coisas que ele estava usando aqui eram tecnologia de ponta, na verdade. Hope apanhou um dos aparelhos nos quais Belfort estivera trabalhando. Parecia algum tipo de arma pesada, mas, na verdade, era de uma leveza surpreendente. Ele a balançou, já sabendo que o reservatório estaria vazio. Vamos lutar contra eles usando pistolas de água? Perguntou Ripley. Água, não, e respondeu Seddon. Ácido, fogo contra fogo, e repetiu Hope, sorrindo e erguendo a arma. Os mineradores estavam nos pedindo algo assim há um bom tempo, contou Seddon. Normalmente só se encontra trimonita em pequenos depósitos, cercada por materiais menos densos, areia, xisto, quartzo e outras estruturas cristalinas. Separar tudo sempre foi um processo muito demorado. A ideia dessa ferramenta era derreter tudo com ácido fluorídrico e deixar a trimonita intocada. Parece perigoso, comentou Ripley. É por isso que ainda está no laboratório, informou Hope. Estávamos tentando descobrir um jeito de tornar a aplicação mais segura, e encontraram? Não. Mais segurança é a menor das minhas preocupações agora. Como vamos saber se isso vai funcionar contra eles? Perguntou Kasianov, sempre pessimista. Eles têm ácido nas veias, só há um jeito de descobrir, respondeu Hope. Temos 2 unidades. Vamos abastecê-las, e então podemos sair daqui. 10 minutos depois, estavam parados diante das portas trancadas da oficina. Hope havia pendurado uma bolsa de ferramentas no ombro, cheia dos apetrechos dos quais achou que poderiam precisar. Ele e Seddon portavam as pistolas de spray, totalmente carregadas de ácido fluorídrico. Ripley e LaChance traziam lança-cargas, os recipientes cheios com parafusos de 6 polegadas. Também usavam cintos com parafusos na cintura, e a munição extra era pesada. Baxter e Kasianov ficaram com os maçaricos de plasma recém-carregados. Deveriam se sentir mais seguros. Hope deveria se sentir pronto. Mas ainda estava apavorado enquanto se preparava para abrir as portas. Todos, por aqui, ordenou ele. Seddon, você fica na retaguarda. Olhos e ouvidos atentos. Vamos seguir devagar, fazendo o caminho contrário em torno dos alojamentos e descendo as escadas até o nível de atracação. Quando chegarmos ao corredor da baia 3, é aí que eu vou trabalhar. Ele olhou para todos, mas Ripley foi a única que lhe ofereceu um sorriso. No 3. Levaram quase meia hora para fazer o caminho de volta à ala de acomodações e ao nível de atracação. Em um dia normal, teriam levado metade desse tempo, mas espreitavam cada sombra. Hope esperava ver o alien sobrevivente a qualquer momento, saltando de uma porta retraída, surgindo de uma esquina, vindo do alto quando eles passassem sob as cúpulas dos cruzamentos. Mantinha a pistola de spray carregada e apontada para frente, era muito mais fácil de manejar que o lança-cargas. Não era possível saber qual seria o efeito do ácido, mas os lança-cargas eram armas inadequadas se o alvo estivesse a mais que alguns poucos metros de distância, e os maçaricos de plasma provavelmente eram mais perigosos para eles do que para a criatura. Tinham visto isso na Delilah. O dedo de Hope acariciou o gatilho. Eu deveria estar usando um aparelho respiratório, pensou. Óculos de proteção. Máscara. Se uma gota de ácido fluorídrico espirrasse nele, ou mesmo se dispersasse no ar e tocasse sua pele, seria torrado em um instante. Roupas, pele, carne, ossos, tudo derreteria sob o ataque ultracorrosivo do ácido. Que burrice! Burro! Pensar que poderia combater a criatura com seu próprio veneno. Sua mente febril buscava alternativas. Deveria voltar a usar o lança-cargas. Deveria fazer Baxter ir na frente com o maçarico de plasma. Deveriam parar e pensar melhor no plano.
Hope exalou com força, cerrando a mandíbula. Anda logo com isso, porra, pensou. Chega de enrolar. Agora é a hora. Descendo a larga escadaria até o nível de atracação, eles pararam ao lado de uma série de 3 portas marcadas com o símbolo amarelo de emergência. Baxter abriu a primeira e tirou de dentro dela 3 pacotes embalados a vácuo. Trajes espaciais? Perguntou Ripley. Está tudo aí, e respondeu ele. Traje, capacete, tanque de ar comprimido, cabo. Olhou para os outros. Vistam-se. Revezaram-se abrindo os pacotes e vestindo os trajes espaciais prateados. Era como ser embrulhado em um plástico fino e enrugado, com anéis rígidos de vedação onde as partes da vestimenta se encaixavam. Os cintos impediam que o material ficasse frouxo demais. Os capacetes tinham flexibilidade semelhante, com comunicadores costurados no tecido. Os trajes foram projetados apenas para uso emergencial, deixados próximos das baías de atracação em caso de descompressão catastrófica. Os tanques de ar durariam cerca de 1 hora, e os próprios trajes deveriam meramente permitir que o usuário chegasse ao lugar seguro mais próximo. Quando estavam todos prontos, foram em frente. Chegando ao corredor da baia 3 sem incidentes, Hope olhou para todos. Pareciam mais animados do que antes, mais confiantes. Mas não podiam deixar que a confiança os iludisse. Baxter, cedam, por ali. Ele apontou para além das portas fechadas, em direção à baia 4, onde o módulo de Ripley estava atracado. Fechem as portas da baia 4, selem tudo e fiquem atentos. Case a 9, La Chance, deem a volta. Fechem as portas de segurança do corredor pelas quais passamos. Ripley, comigo. Vamos rápido. Quando os outros partiram, ele tirou a bolsa de ferramentas do ombro e estendeu a pistola de spray para Ripley. Segure para mim. Ela pegou a arma de ácido, erguendo uma sobrancelha. Perigoso demais para eu usar de verdade, hein? E Ripley, mostre como se faz. Sei me virar. Hope suspirou, depois sorriu. Ok, você carrega aqui e espera até esta luz ficar vermelha. Faz a mira. Aperta o gatilho. Ela vai disparar jatos comprimidos em pulsos curtos. Não deveríamos estar usando equipamento de segurança, com certeza. Ele se virou, ajoelhou-se e abriu a bolsa de ferramentas. Não vou demorar. O traje espacial tornava os movimentos um pouco mais desajeitados, mas ele tirou uma pesada furadeira portátil da mala, equipada com uma broca fina, e a encostou em um dos painéis da porta. Adiante, na antecâmara da baia 3, havia apenas o vácuo do espaço. Tem certeza de que essa porta aguenta? Perguntou Ripley. Depois que você furar a câmara vai começar a descomprimir e... Não. Rosnou ele. Não tenho certeza. Você tem alguma sugestão? Ela não respondeu. Apenas assentiu. Coloquem os capacetes, e disse ele. Prendam os cabos bem perto do corpo e em alguma coisa sólida. Ripley fixou a gola do capacete flexível ao traje e ligou o suprimento de ar, e, ao longo do corredor, em ambas as direções, ouviu os outros fazendo o mesmo. Quando teve certeza de que todos estavam prontos, Hope fixou o próprio capacete com uma das mãos e começou a furar. Era o barulho mais alto que eles faziam desde que abriram a Samson. A broca de metal escorregou pela superfície da porta antes de se apoiar em uma emenda e começar a penetrar. Raspas enroladas de metal saíram e caíram no chão como cachos de robô. Fumaça começou a sair da abertura, e Hope viu o calor tremulando no ar ao redor da ponta da furadeira enquanto a broca lentamente abria caminho. Inclinou-se em direção à ferramenta, empurrando-a mais para dentro da porta. Não demorou muito. O corpo da furadeira bateu na porta quando a broca atravessou, e Hope desligou a ferramenta. Um assobio agudo começou na mesma hora, quando o ar começou a sair com pressão pela abertura microscópica entre a broca e a porta. Ele olhou para Ripley. Ela prendera o cabo à maçaneta de uma porta no corredor. Todo mundo pronto? Perguntou ele no comunicador do capacete. A casa vai cair. Ele colocou a mão enluvada sobre o botão de soltura da broca e apertou. Um baque, então a broca tremeu e foi sugada pela porta para dentro da antecâmara atrás dela. Hope recuou, prendendo-se à maçaneta da porta pesada com o cabo bem próximo do corpo, e chutou a furadeira para o lado. Um assobio cortante preencheu o corredor enquanto o ar era sugado pelo minúsculo buraco. A porta pesada vibrou no batente, mas continuou sólida e trancada. O pó gerou formas graciosas no ar, meadas cintilantes ondulando enquanto a luz artificial piscava sem parar. Logo o fluxo de ar cessou, e eles estavam parados no vácuo. Todo mundo está bem? Perguntou o.
Todos estavam. O que significava que chegará a hora de fazer o trajeto até a Samson. Estavam presumindo que não havia mais perigos lá dentro. 4 aliens haviam emergido. 2 foram mortos na anticâmara, outro fora sugado para o espaço quando a janela se rompera, e o quarto estava em algum lugar a bordo da Marion. Tinham certeza de que havia apenas 4 na Samson, mas não podiam garantir que os aliens não tivessem deixado nada para trás na fuga, ovos, sacos de ácido ou qualquer coisa desconhecida. Sabiam muito pouco sobre as criaturas, certo? Não podemos usar maçarico de plasma nem pistolas de spray ácido dentro da Samson, eu vou primeiro. Ripley entregou a pistola para Oop e ergueu o lança-cargas. É a decisão mais lógica. E passou pela porta antes que os outros pudessem impedi-la. Opa seguiu de perto pela anticâmara arruinada, avançando pela câmara de pressurização e ao longo da curta ponte de atracação. Ela parou diante da escotilha aberta da Samson, mas só por um momento. Então, abaixou-se, com o lança-cargas à frente do corpo, e entrou na dropship. Ah, merda, e disse Ripley, o que foi? Oak se adiantou, alerta. Mas então viu o que ela tinha visto, e seu estômago se contraiu. Vai ser uma viagem agradável, comentou Ripley.